Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada. Hoje nós vamos falar sobre o pensamento de Einstein e a arte de solucionar problemas. Porque Einstein, como todo mundo sabe, foi um cientista revolucionário. Ele mudou o mundo, principalmente por causa da maneira de pensar dele. Einstein resolveu dois problemas cruciais para a humanidade, que foi a teoria da relatividade e o outro, acho que é a relatividade especial, que só foi possível por causa da maneira de pensar dele, muito livre, né? Bom, nós, seres humanos, se a gente fosse comparar com os animais, nós somos muito fracos. Já perceberam? Nós não temos garras, nós não temos velocidade, nós não temos a força dos animais. Numa luta com animais a gente perderia feio, né? Mas o que aconteceu? Por que o ser humano evoluiu tanto e os animais permanecem num estágio da evolução mais lento? Se nós somos fraquinhos, nós somos fracos, nós somos delicados, nós somos sujeitos não aguentamos uma intempérie. Por que será que a gente evoluiu tanto? Sabe por quê? Porque nós temos a capacidade de transgredir as regras. Os seres humanos têm essa capacidade, os animais não. Os animais seguem instintos. Ele come quando tem fome, ele se defende até a morte, defende território, procria, gera prole, e só isso, são as regras. O ser humano não. O ser humano vai além. Instantaneamente, numa fração de segundos, o ser humano pode tomar uma decisão que pode mudar não só a vida dele, mas a vida de uma nação, mas é uma revolução planetária, um movimento assim que pode mudar tudo, por causa da capacidade de transgredir, certo? Bom, o inimigo número 1 dessa capacidade de transgredir regras, que a gente também pode dar outro nome. Qual outro nome que a gente chama? Criatividade. Né? Criatividade. É com a gente. É a capacidade de fazer algo novo, algo totalmente novo e fora dos padrões. Criatividade. É usar o cérebro dos dois lados. Isso, dos três lados. O cérebro é triádico, tá? É lado direito, lado esquerdo e o terceiro, que é a parte animal do cérebro. Reptiliana. Reptiliano, é isso, reptiliano. Então, dos nossos ancestrais. Então, o inimigo número 1 é a rotina. Quando você acostuma a fazer as coisas todos os dias, do mesmo jeito, repetir, você acostuma. E você não tem mais espaço para fazer o novo. E você tem medo de fazer algo diferente. E você cristaliza esse comportamento de fazer tudo repetidinho. E aí acabou criatividade, acabou inovação, acabou mudança. Não vai resolver os problemas. Os problemas vão crescer, virar um monstro e acabar com a sua vida. Então, nós estamos aqui para aprender a pensar de uma forma einsteiniana, né? Ou então a gente quer que os outros resolvam o problema da gente. Você tem... temos problema. Aí você tem problema de dinheiro, como é que você quer resolver o problema de dinheiro? Vou fazer empréstimo. Eu vou atrás daquele crédito que o banco me oferece e eu acho que resolvi o problema. Eu só adiei o problema, eu não resolvi. Certo? Vou criar uma bola de neve, porque crédito não é renda. Não é isso? Aí eu penso que estou resolvendo o problema, não estou, só estou adiando e aumentando o problema, porque ele vai voltar cada vez maior, certo? Com juro e correção monetária. Voltando a
contrasta essa figura. Einstein nunca foi conformista. Bom, se você ler a biografia dele, você vai ver que ele não foi um bom aluno. Ele foi quase expulso da escola. Ele era ruim. Para ele entrar na universidade, né, os professores não queriam favorecer, não queriam dar referências, porque ele não era um bom aluno. E ele não era bom em muita coisa, ele era um rebelde. E ele disse que o maior castigo que aconteceu com ele foi que ele, que odiava tanta autoridade, virou uma autoridade. Isso é castigo, né? Porque eu sempre fui contra a autoridade e agora eu sou uma autoridade máxima em relatividade, ciência, inovação, e ele não gostava disso, né? Então ele sempre foi rebelde. Quando ele estava isolado da comunidade científica, que ele trabalhava no departamento de patentes, ele era um funcionário do governo, né? Então ele trabalhava no departamento de patentes. E lá ele ficava sozinho, então ele podia viajar, ele podia ter as ideias dele, a pesquisa dele, e não tinha ninguém para criticar, não tinha ninguém para vigiar, ninguém para dar feedback negativo. E ele nadava de braçada nessas estratégias que ele tinha. E assim ele foi fazendo a bagagem dele, sempre pensando, pesquisando e fazendo, né? Bom, e ele tinha liberdade total para criar, e foi aí que ele começou a ficar muito competente em criatividade. E ele fala que especialistas são pessoas que têm seus talentos bloqueados porque eles dirigem todo o seu foco para uma coisa que só tem um campo, a especialidade, e eles esquecem de ver o outro lado das coisas, o outro lado do mundo, o outro lado do conhecimento, as alternativas. Então, Einstein estimula os pensamentos heréticos. Você sabe o que é um pensamento herético? Em pé. Não sei. Pensamento herético, né? É um pensamento que vai contra toda a tradição, entendeu? É uma heresia, algo assim. Meu Deus, como é que a pessoa pode pensar uma coisa dessa? Isso é um pensamento herético, né? Então, Einstein sempre estimulou os pensamentos heréticos, violar precedentes sagrados. Olha, gente. Por exemplo, quem dá um exemplo do precedente sagrado que já foi violado? A charge que fizeram de Maomé. Nossa a Senhora. charge de Maomé, né? Um precedente sagrado, né? Alguém fez aí uma coisa, tá com problema lá, né? Mas, por exemplo, não comer sangue, né? Que tá na Bíblia, né? Várias coisas, né? Várias coisas que são sagradas, que hoje as pessoas não precisam mais seguir, porque foi feita para aquele tempo lá, tempo que Israel estava no deserto. Não come carne de porco, porque é pecado, né? Por quê? Porque o porco é impuro, o porco podia contrair uma opção de vermes, de bactérias. Então falou, é melhor vocês não ficar doentes aqui no deserto. É problema, né? Então, proibido comer carne de porco. E ficou sagrado, né? Ficou sagrado. Porque para não ficar doente, não dá problema para Moisés, né? Uma vez que hoje nós temos uma medicina avançadíssima, com frigoríficos preparadíssimos, chiquetésimos e altamente tecnológicos, não precisamos mais seguir esses preceitos, né? E regras tradicionais, né? Muitas regras tradicionais hoje não precisam mais ser seguidas. A tradição, o mundo evolui e as regras evoluem também, né? Se você ficar preso nisso, nessas coisas, você fica para trás, você fica engessado, sua vida não anda, você não vai resolver os problemas, porque os problemas vão surgir. Os problemas vão surgir. Você imagina se você achar que você não pode voar. Você pode voar, sim?
Posso, é só comprar uma Pode voar, passagem. né? Mas se você fosse levar essa pergunta ao pé da letra, assim, você pega, bate seus braços, levanta seus pezinhos e voa. Você diz, não, eu não posso voar. Eu não nasci preparada para voar. Eu posso voar pelo pensamento. Se você fosse um animal, você dizia, não, jamais poderei voar. Fosse uma onça, uma zebra, jamais você iria voar. Mas como você é um ser humano, você pode pegar um avião e voar para onde você quiser. Ou pelo pensamento. Não, pelo pensamento também, mas você pode voar de verdade, pegando uma nave, né, um avião, uma aeronave, e voando para onde você quiser. Para Recife, Natal, Paris. Por quê? Porque o ser humano pode fazer isso. Ele pode fazer o que pode parecer impossível. Um dia já pareceu impossível o ser humano voar. Um dia, né? Mas alguém não acreditou nessa história e foi lá E construiu. construiu, né, equipamentos que a gente pode voar, né? Bom, então, Einstein mudou o mundo com a maneira de pensar dele. E nós, se mudarmos nossa maneira de pensar, podemos mudar a nossa vida. Se a gente não ficar nesse pensamento tradicional, nesse pensamento de 5.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, 1.000 anos atrás, 100 anos atrás, a gente pode mudar a nossa vida também. É para isso que nós estamos aqui. Bom, então, analisando agora como a gente analisa um problema. Todo mundo tem problema. Eu acho que não existe ninguém que não tenha problema. Tem gente que diz, meu problema não tem solução. Tem. Todo problema tem solução, né? Analisando os elementos para resolução de problemas, nós temos o seguinte. Primeira coisa, você tem que identificar o problema certo. Porque existe problema certo e existe problema errado. Se você tiver um problema certo quer dizer fértil, que pode ser analisado sobre vários pontos de vista, certo? E o problema, o que seria um problema errado? Oi, Rafael. Oi. O que seria um problema errado? Um problema que só tem uma solução. É um problema que já está errado. Já está errado. Porque se você não conseguir essa solução, você não vai resolver o problema. Então o problema certo, ele tem que ter várias possibilidades de solução. Seria um problema quântico já, né? Trabalhando aqui no mundo das possibilidades, né? Segundo item ali, você tem que sair dos padrões. Uma vez que você identificou o seu problema certo, um problema que tem várias saídas para você resolver, você tem que sair dos padrões para resolver o problema. Quando você identifica o problema, você tem que saber por que você precisa resolver esse problema, o que esse problema vai fazer de bom para a sua vida, o que pessoas vão ganhar. Você tem que fazer todo um histórico do problema, o quão é importante resolver esse problema. E as saídas, digamos que o problema seja dinheiro, né? Seja dinheiro. Você quer dinheiro. Então você tem que saber para que você quer dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? Quem vai se beneficiar desse dinheiro? O quão importante vai ser resolver isso e levantar esse dinheiro? E o quão não seria bom se não conseguir resolver esse problema? Quais são as consequências? Isso tudo é identificação. E escrever num diário, num caderno, ter sempre tudo muito descrito, para você estar sempre voltando lá e lendo. Feito isso, você já sabe quais são as soluções. Para eu levantar dinheiro, eu posso jogar na loteria, fazer uma festa, pedir para o meu pai e minha mãe, casar com uma mulher que tenha, passar um concurso, vender aquele terreno que eu herdei. Não, você lista uma série de saídas. E dentro dessa série de saídas, dentro dela, você vai
sair dos padrões em algumas. Você se permite ousar, né? Bom, você vai se permitir transgredir as regras. As regras que você vai transgredir, não estou falando de coisa criminosa não. Aqui são regras de pensamento, tá? Pô, mas transgredir regra, pode ser 7-1, pode dar cano nos outros. Não, não pode. Transgredir regras são regras de pensamento. Você pode pensar de forma ousada, de forma criativa, de forma oposta, pessoa oposta, né? Isso. Então você sai dos padrões e transgride as regras. E você tem que deixar a solução aparecer. Quando você transgride as regras, começa a aparecer várias soluções, porque você foi para um espaço criativo, um espaço vazio que não está sujeito a nenhuma maldade, e começam a surgir várias oportunidades. Aí você não começa a aparecer parceiros, ofertas, sócios, gente que bancou sua ideia é boa, então se ela é boa vai aparecer alguém que vai bancar ela, né? Então você tem que violar a regra, ou contornar a regra, ou ir para a regra oposta, ou se for um caso especial aí quer dizer simples, você pode deliberar o que você vai fazer, mas você tem que ter coragem de resolver o problema. Bom, as soluções, Einstein falou o seguinte, eu já repeti isso várias vezes para vocês, várias vezes, agora eu estou repetindo de novo. Se você está com um problema, não está conseguindo resolver um problema, então você tem que ir para outro nível. Você não pode resolver ele no mesmo nível que ele foi criado. Você vai para outro nível. O nível que Einstein fala é o nível de sair do tradicional, da rotina, do esperado. Você vai para o nível criativo. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Vai procurar outra saída, né? Vai expandir a consciência. Expandir a consciência. Bom, então o primeiro passo para fazer isso, para ir para outro nível, seria a pergunta. Peraí, segunda etapa. É.